Olá a todos, vamos então continuar com a nossa aula sobre o Padre António Vieira e o sermão de Santo António aos Peixes. Vamos então terminar a exposição e a confirmação com o capítulo 5, referente às críticas em particular. Neste caso, os peixes que ele nos vai trazer são o roncador, o pegador, o voador e o polvo. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, haveis de ser as roncas do mar? Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, por que haveis de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte por que não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muita espada tem pouca língua. Isto não é a regra geral, mas é a regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. Ele vai começar sempre por fazer o mesmo que já fez nos elogios, começando por identificar o animal, caracterizando o seu comportamento e exemplificando tudo o que disser com exemplos bíblicos de modo a sustentar a sua tese. O primeiro peixe, que é o roncador, é um peixe que existe particularmente naquele local onde ele se encontra a fazer a sua pregação, ou seja, em São Luís do Maranhão. É um peixe pequenino e que emite um ruído que parece um ronco. Qual é então a crítica que vai ser colocada aqui neste peixe? E vai ser precisamente a crítica da arrogância, da soberba e do orgulho. Portanto, segundo o Padre António Vieira, este peixe é um peixe exibicionista, é um peixe irritante, é um peixe arrogante, sem vergonha e egocêntrico. Compara depois este peixe a um espadarte, indicando que o espadarte não tem essa necessidade. Esse espadarte é um espadarte que tem um tamanho muito maior e que tem uma espada. O espadarte, porque não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muita espada tem pouca língua. As características do espadarte, por contraste, é o fato de não ser soberbo, não ser orgulhoso e não se exibir. O espadarte tem uma espada que lhe dá força, é uma metáfora. Os roncadores, pelo contrário, são vaidosos, soberbos e arrogantes. Este modo de ser desagrada a Deus, que normalmente castiga todas as pessoas que assim são. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe não mandara meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Contudo, que lhe sucedeu naquela mesma noite? Tinha roncado e barbateado Pedro que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer, se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais que todos, e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar. Antes disso, já tinha fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no horto que vigiasse, e vindo daí a pouco a ver se o fazia, achou-o dormindo com tal descuido que não só o acordou do sono, senão também do que tinha blasonado. Sic non potuisti una hora vigilare mecum. Marcos 14, 37. Vós, Pedro, sois o valente que havíeis de morrer por mim e não pudestes uma hora vigiar comigo? Pouco há tanto roncar e agora tanto dormir? Mas assim sucedeu.
O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tendes de blasonar nem roncar. Se as baleias roncaram, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância segura. O que é a baleia entre os peixes era o gigante Golias entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíades têm comunicação com o oceano, como devem ter, pois dele manam todos. Quais são os exemplos bíblicos que o Padre António Vieira vai dar para confirmar a sua tese e mostrar quais são os castigos que Deus dá aos roncadores? Vai dar 4 exemplos, o do São Pedro, de Golias, de Caifás e de Pilatos. Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! São Pedro, apesar de ser um dos santos mais importantes, um dos discípulos mais importantes de Cristo, vai ser também um bom exemplo de um roncador. Pedro renegou Jesus 3 vezes, roncou a dizer que não era desleal e que nunca ia adormecer no Jardim das Oliveiras e vai negar Jesus 3 vezes e vai adormecer. Acaba por ser um grande roncador. Se as baleias roncaram, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância segura. O que é a baleia entre os peixes era o gigante Golias entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíades têm comunicação com o oceano, como devem ter, pois dele manam todos, bem deveis de saber que este gigante era a ronca dos filisteus. 40 dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os arraiais de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no cabo, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho com um cajado e uma funda para dar com ele em terra. Os arrogantes e soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica debaixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo António. O segundo exemplo é Golias, que era um filisteu, era um roncador e acabou por ser derrotado por David, que era um pastor. 40 dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os arraiais de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no cabo, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho com um cajado e uma funda para dar com ele em terra.
Portanto, a referência que o Padre António Vieira vai fazer às baleias é o ponto de partida para a introdução de um novo exemplo, o de Golias e o de David. Portanto, Golias era um homem de grande estatura da cidade de Gat e um soldado campeão dos filisteus. Na guerra contra Israel, apenas um pastor israelita o conseguiu derrotar. Portanto, o Padre António Vieira usa este novo exemplo bíblico para reafirmar que os arrogantes e os soberbos que se julgam Deus acabam sempre por ficar castigados. E então um conselho que ele dá precisamente às pessoas é que o melhor é calarmos e imitarmos Santo António, porque Santo António, apesar de ter poder e saber, nunca roncou sobre isso. Duas coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber. Vos nescitis quidquam. João 11º, 49. Pilatos roncava de poder. Nesquis quia potestatem habeo. João 19, 10. E ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, António, tendo tanto saber como já vos disse, e tanto poder como vós mesmos experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Falando em poder e saber, ele dá mais dois exemplos de Caifás e Pilatos, sempre comparados em contraste com António e em analogia com os homens. Caifás era um líder judeu no primeiro século que roncava de saber e acabou por denunciar também Jesus Cristo aos romanos. E Pilatos, que foi prefeito da província romana da Judeia e deixou que Jesus fosse condenado e gabava-se de poder. Neste caso, o Santo António é um modelo oposto, tornou-se um modelo de humildade e foi um guia espiritual. Portanto, quais eram então as repreensões feitas aos colonos? Os colonos eram repreendidos porque prometiam e não iam cumprir, porque se gabavam do seu poder e gabavam-se do seu saber. Tenho conselhos aos colonos. Assim que amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo António. Nesta viagem de que fiz menção e em todas as que passei a linha equinocial, vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e me admirou que se houvesse estendido esta ronha e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais os desferram. De alguns animais de menos força e indústria, se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto como aqueles ao longe. Porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça nem voltar a boca sobre os que traz às costas, e assim lhes sustenta o peso e mais a fome. O segundo peixe a ser criticado é o pegador. São peixes oportunistas, são ignorantes, são pequenos, fixam-se nas costas dos peixes maiores, são pessoas que beneficiam dos grandes, são parasitas e também são ignorantes, porque não se apercebem que se os peixes maiores morrerem, eles também morrem. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou e pegou de um elemento ao outro, sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles para que cá lhe matem a fome de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via.
Mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem-lhes a suceder no fim o que aos pegadores do mar. Rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha, com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de 4 soldados, arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado e fica preso. Corre meia companha a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos. Enfim, morre o tubarão e morrem com ele os pegadores. Parece-me que estou ouvindo a São Mateus, sem ser apóstolo pescador, descrevendo isto mesmo na terra. Morto Herodes, diz o evangelista, apareceu o anjo a José no Egito e disse-lhe que já se podia tornar para a pátria porque eram mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino. Defuncti sunt enim qui quaerebant animam pueri. Mateus 2, 20. Os que queriam tirar a vida a Cristo menino eram Herodes e todos os seus, toda a sua família, todos os seus aderentes, todos os que seguiam e pendiam da sua fortuna. Pois é possível que todos estes morressem juntamente com Herodes? Sim, porque em morrendo o tubarão, morrem também com ele os pegadores. Defuncto Herode, defuncti sunt, qui quaerebant animam pueri. Eis aqui, peixezinhos ignorantes e miseráveis, quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes. Tomai o exemplo nos homens, pois eles o não o tomam em vós, nem seguem como deveram o de Santo António. Quais são os exemplos, então, que o Padre António dá para confirmar esta sua tese? Dá o exemplo do vice-rei ou do governador e de Herodes. Por exemplo, o vice-rei, o governador e Herodes são pessoas que têm outras pessoas agarradas a elas e que são os seus parasitas. No caso de se eles morrerem, os parasitas também morrem. Deus também tem os seus pegadores. Um destes era David, que dizia: Mihi autem ad haerere Deo bonum est. Salmo 72, 2. Peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Assim o fez também Santo António. E se não, olhai para o mesmo santo e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar qual dos dois é ali o pecador. E parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior. E o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar a António. Mas António também se fez menor para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer como os outros pecadores. E tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu, só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a ele. Bem se viu nos que estavam já pegados, quando disse: Si ergo me quaeritis, sinite os abire. João 18, 8. Se me buscais a mim, deixai ir a estes. E posto que deste modo só se podem pegar os homens, e vós, meus peixezinhos, não, ao menos devereis imitar aos outros animais do ar e da terra, que quando se chegam aos grandes e se amparam do seu poder, não se pegam de tal sorte
que morram juntamente com eles. Lá diz a escritura daquela famosa árvore em que era significado o grande Nabucodonosor, que todas as aves do céu descansavam sobre os seus ramos e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra, e uns e outros se sustentavam de seus frutos. Mas também diz que tanto que foi cortada esta árvore, as aves voaram e os outros animais fugiram. Chegai-vos embora aos grandes, mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles, nem morrais com eles. Santo António é também um pegador, essa é que é a estranheza, mas em vez de se pegar a pessoas que não o vão beneficiar, ele vai se pegar às pessoas como Cristo, como se ele pegou a Cristo. Obviamente que vai seguir o melhor caminho, que é o caminho da sabedoria, porque ele vai se pegar a alguém que nunca vai morrer e que será sempre imortal. E como tal, também ele nunca vai morrer e vai ser sempre imortal. Considerai, pegadores vivos, como morreram os outros que se pegaram àquele peixe grande e porquê? O tubarão morreu porque comeu, e eles morreram pelo que não comeram. Pode haver maior ignorância que morrer pela fome e pela boca alheia? Que morra o tubarão porque comeu, matou a sua gula. Mas que morra o pegador pelo que não comeu é a maior desgraça que se pode imaginar. Não cuidei que também nos peixes havia pecado original. Nós, os homens, fomos tão desgraçados que outrem comeu e nós o pagamos. Toda a nossa morte teve princípio na guludice de Adão e Eva. E que hajamos de morrer pelo que outrem comeu, grande desgraça. Mas nós lavamo-nos desta desgraça com uma pouca de água. E vós não vos podeis lavar da vossa ignorância com quanta água tem o mar. A repreensão final é para não caírem na tentação de se pegar aos grandes, de serem aduladores e de serem parasitas. Com os voadores tenho também uma palavra e não é pequena a queixa. Dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes? Pois porque vos meteis a ser aves? O mar fê-lo Deus para vós e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com o nadar e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas e conhecereis que não sois aves, senão peixes. E ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas asas? Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes do alto, mata-os o anzol ou a fisga. A vós, sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando. Aos outros peixes, mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador, mata-o a vaidade de voar e a sua isca o vento. Quanto melhor lhe for a mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. O terceiro peixe é o voador, é um peixe que tem
umas barbatanas maiores do que o costume, são peixes ambiciosos, são peixes que não têm consciência do seu limite e essa ambição pode levá-los à destruição, à morte e à tragédia. Portanto, são vaidosos, são presumidos, são ambiciosos. Deus não lhes deu as asas para voar, mas sim para nadar. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta um peixe tão pequeno todo o mar e queira outro elemento mais largo. Mas vede, peixes, o castigo da ambição. O voador fê-lo Deus peixe e ele quis ser ave. E permite o mesmo Deus que tenha os perigos de ave e mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes, como o peixe, e todas as cordas, laços, como ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. Pouco há, nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés, amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave nem peixe. Nem voar poderás já, nem nadar. A natureza deu-te a água. Tu não quiseste senão o ar. E eu já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera a parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água. Mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nada. Ouvi o caso de um voador da terra. Simão Mago, a quem a arte mágica na qual era famosíssimo deu o sobrenome, fingindo-se que ele era o verdadeiro Filho de Deus, sinalou o dia em que nos olhos de toda a Roma havia de subir ao céu e, com efeito, começou a voar muito alto. Porém, a oração de São Pedro, que se achava presente, voou mais depressa que ele. E caindo lá de cima o mago, não quis Deus que morresse logo, senão que aos olhos também de todos quebrasse como quebrou os pés. Não quero que repareis no castigo, senão no género dele. Que caia Simão está muito bem caído. Que morra também estaria muito bem morto, que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia. Mas que de uma queda tão alta não rebente, nem quebra a cabeça ou os braços, senão os pés? Sim, diz São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas e mais os pés. Elegantemente o Santo Padre. Ut qui Paulo ante volare tentauerat, subito ambulare non posset. Et qui penas assumpserat, plantas amiteret. Se Simão tem pés e quer asas, pode andar e quer voar. Pois quebrem-se-lhe as asas para que não voe, e também os pés para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomar exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos Ícaros no oceano.
Quais são os exemplos que ele vai dar então para exemplificar? Serão o exemplo de Simão Mago, que também ousava dizer que era um filho de Deus e que conseguia subir até ao céu a voar, e caiu de lá e partiu as pernas, e Ícaro também, que acabou por tentar voar até ao sol com as suas asas de cera e acabou por cair no mar Egeu, onde se afogou. Ó alma de António, que só vós tivestes asas e voastes sem perigo, porque soubestes voar para baixo e não para cima. Já São João viu no Apocalipse aquela mulher cujo ornato gastou todas as luzes ao firmamento e diz que lhe foram dadas duas grandes asas de águia. Datai sunt mulieri alai duai aquilai magnai. Apocalipse 12, 14. E para quê? Ut volaret in desertum. Para voar ao deserto. Notável coisa, que não de balde lhe chamou o mesmo profeta grande maravilha. Esta mulher estava no céu. Signum magnum apparavit in caelo, mulier amicta sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas. As asas para descer, muito seguras. E tais foram as de Santo António. Deram-se à alma de Santo António duas asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural tão sublime como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer, e tão encolhidas que, sendo a Arca do Testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo com os da terra. Imitai o santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendais para subir, porque vos não sucede encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer, e de vos meter no fundo em alguma cova, e se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros. Santo António tem asas, sim senhora, são as asas da sabedoria, mas escolheu fechá-las e voar para baixo através da sua humildade. Porque quem quer mais do que pode e sonha mais alto e ambiciona em demasia, acaba por ficar sem nada. É aquele provérbio do mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual têm suas queixas, e grandes, não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. O polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge. Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo, primeiramente, em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado.
As cores que no camaleão são gala, no polvo são malícia. As figuras que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe, inocente de traição, vai passando desacautelado. E o salteador que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais, porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal, e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz é a luz para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. O último e quarto peixe que vai ser repreendido vai ser o polvo. Não é bem um peixe, mas é o animal que ele vai deixar no final e é o que ele mais vai criticar. Neste caso, o polvo vai ser criticado de várias formas, vai ser criticado pela sua dissimulação, pelo disfarce, pela hipocrisia e pela traição. Portanto, ele caracteriza o polvo pela sua aparência, porque parece uma coisa, mas vai aparentar outra. E é por isso mesmo que o polvo vai ser o maior traidor do mar, porque se esconde, porque muda de cor, porque é malicioso, porque é mentiroso e ataca as suas vítimas à traição. O camaleão e Proteu também mudam, mas não para atacar, e sim para se defender. O polvo nunca ataca frontalmente, ataca sempre à traição e por isso mesmo até acaba por ser comparado a Judas. Só que enquanto que Judas deu um beijo a Cristo para o vender aos romanos à frente dele, o polvo acaba por ser o maior traidor do mar, porque tudo o que ele faz, faz às escondidas. Judas e o polvo, sim senhora, foram traidores, mas enquanto que Judas fez à frente, o polvo faz às escondidas e usa os próprios braços para prender. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão mesmo do céu. Lá disse o profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água é escura. Tenebrosa aqua in nubibus aeris. Salmo 17º, 12. E disse nomeadamente nas nuvens do ar para atribuir a escuridade ao outro elemento e não à água, a qual, em seu próprio elemento, sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano de bem público um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo peixes que, pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estais respondendo e convinto que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis,
também podereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas pois vós a calais, eu também a calo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois o não posso negar. Mas pondo os olhos em António, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para haver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser português. Não era necessário ser santo. Contraste, temos obviamente a nossa imagem de Santo António, que é transparente, que é límpido, que é puro, que é claro, não é manhoso, é sincero, é verdadeiro, é um santo, é um exemplo a seguir. Daí que o conselho final dado pelo Padre António Vieira é o seguinte. Ele diz que no passado ser português era ser honrado, justo, verdadeiro, fiel e leal. Não era preciso ser um santo. Hoje em dia no Maranhão, ser português é explorar os mais fracos e frágeis, maltratá-los e controlá-los. Portanto, agora, para ser verdadeiro, é preciso mesmo ser santo. Portanto, o Padre António Vieira critica a existência da hipocrisia e sente-se muito desiludido. Deixa-os com uma última advertência que é muito necessária e que tem a ver com uma coisa de que se fazia muito naquela zona, que era quando havia naufrágios e os bens dos mortos davam à costa, os colonos roubavam os próprios cadáveres, os próprios mortos, e por isso ele diz que muitos peixes morrem com o que é alheio na garganta. Avisa todos aqueles que enriquecem à custa dos bens dos naufragados, que serão excomungados e amaldiçoados, porque se estão a apropriar daquilo que não é deles. Terminamos então aqui a exposição e a confirmação e na próxima aula passaremos, por fim, à peroração. Obrigada e até à próxima.